Tolkien era essencialmente cristão? Existem muitos elementos na literatura dele? Por que eu continuo fazendo essas entradas tão confusas? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, vamos começar com a nossa primeira pancadaria seca aqui de novo. Olha só o que eu trouxe. A minha coleção especial do Senhor dos Anéis. E hoje vamos falar sobre os elementos do cristianismo no Senhor dos Anéis. Quem ler esses livros, dessa coletânea de Tolkien que nós temos no Brasil, são vários, nós vamos perceber algumas semelhanças por aí afora, não é? Então, hoje vou tratar dos livros como um todo. Não só aqueles livros mais canônicos, mas também esses livros que são publicações póstumas, depois que ele faleceu. Tolkien, como todos sabemos, ele era um homem católico, de família católica. Eles enfrentavam um pouco de resistência das outras pessoas justamente por causa disso, por serem católicos em um país predominantemente protestante, como é o caso da Inglaterra. Deixando de lado esses elementos biográficos aqui do autor, a gente tem que pegar um pouquinho nesses pontos do cristianismo como ele aparece na obra. A gente tem que tomar alguns cuidados com esses simbolismos que aparecem de maneira direta ou indireta. Então vamos pensar aqui em alguns pecados que aparecem, como alguém diga, em Tolkien. Vamos pensar no Hobbit e vamos pensar no Senhor dos Anéis em primeiro lugar. Vamos pensar na gula. A gula, que é um dos primeiros pecados capitais aí que aparecem na nossa mente, pensando naquele glutão, aquela pessoa que come muita coisa. E onde isso aparece no Senhor dos Anéis exatamente? Onde aparece no Hobbit? Eu acho que existe uma certa inocência por trás daqueles hobbits, quando nós vemos o condado, the Shire, como nós falamos no inglês. Eles são criaturas muito pueris, inocentes e não vão, assim, cometer pecados muito sérios, Por isso que eles são tão excepcionalmente resistentes a essa influência malévola do Anel. Vamos chegar lá. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, Os hobbits, em muitas ocasiões, são criaturas bem gulosas. Mas eu diria que não é um pecado que ele é muito acentuado no Senhor dos Anéis. Será? Olha, gente, eu acho que quando a gente vai lá para olhar nos últimos filmes da série ou nos últimos livros, aparece aquela aranha lá perversa, a Laragna. É uma criatura assim que ela é dirigida pela gula. É uma criatura que come só porque pode. É uma aranha gigantesca, aranha caranguejeira, não sei, é um bicho feio capeta. Mas é uma aranha que ela uma criatura parecida com uma aranha, é um bicho feio capeta, que é basicamente dirigida pela gula. Então, é um dos momentos que isso daí aparece com mais vigor, assim, no Senhor dos Anéis. Vamos pensar num outro pecado aqui que aparece, Vamos pensar no próximo da lista, que é a avareza. Será que a avareza existe no Senhor dos Anéis? Será? Não sei. Vamos pensar na Pedra Arken, talvez? Quando acontece aquela batalha dos 5 exércitos no Hobbit, no livro, para ser mais preciso. Aquela Pedra Arken, ela é motivo de contenda entre as pessoas. Porque aquele anão, o Thorin, o escudo de cavalo, não quer abrir mão de jeito nenhum daquele tesouro que ele tem ali. Muito embora essa pancadaria seca toda tenha custado aí a vida de muita gente. Essa briga contra o dragão e essa batalha dos exércitos é uma coisa problemática, então. A avareza quase gera mais perdas. Então nós vamos ver que no Senhor dos Anéis e no Hobbit, isso daí é uma coisa muito séria. Isso é muito explorado assim ao longo das narrativas. É uma coisa que eu acho muito importante a gente aí tomar alguns cuidados quando analisa. Porque a avareza era uma coisa muito forte. Agora, ela está bastante relacionada, ou bastante próxima de uma coisa que aparece também no Senhor dos Anéis, acho que talvez o principal pecado. Vamos pensar na luxúria. Muita gente vai dizer, mas a luxúria ela é uma coisa voltada para o sexo. Não necessariamente. Isso é amplamente debatido. Então eu penso aqui na luxúria como esse desejo excessivo por alguma coisa. Acho que quem conhece os livros já sabe o que eu vou falar aqui, Quer dizer, um excesso de desejo, um excesso de paixões, que elas incendiam o sujeito. Esse exemplo do Thorin, o escudo de carvalho, e esse apego dele à Pedra Arken é só um exemplo. Mas acho que o exemplo maior que nós temos aqui é o próprio anel. Esse anel que domina todos, que corrompe as pessoas, Esse anel que corrompeu... esse anel que corrompeu Saruman, esse anel que corrompeu humanos, esse anel que fez homens assim se dobrarem 5.000 anos atrás, quando aquela guerra acabou acontecendo. E a vitória dos humanos, dos elfos e das raças acabou acontecendo sobre o mal. Mas o anel corrompe, o anel
causa uma luxúria muito grande. As pessoas se viciam. Então, eu diria que esse é o pecado mais importante aqui, nesse ponto em particular. Um exemplo clássico de como o anel pode corromper um ser é o próprio Gollum, o Sméagol. Vamos pensar no quanto esse antagonista, vamos por assim, né, é corrompido pelos outros... como esse antagonista ele é corrompido pelo anel ao longo do tempo. É uma coisa muito problemática. Ele é totalmente distorcido em espírito e em corpo. Eis o perigo da luxúria. E aí depois temos um outro pecado aqui, né, que o pessoal fala bastante, a ira. Dizemos que temos aí sujeitos irascíveis em muitas ocasiões, né, que se irritam e que se atacam com ira muito facilmente. Eu gosto muito de pensar, né, quando a gente vê o filme, em especial o pessoal vai ver isso daí, foi bem representado pelo Peter Jackson, quando os dois pequenos hobbitzinhos, né, correm dos orcs naquela floresta. E como eles conseguem escapar dos orcs, propriamente dito. Com algumas piadas idiotas, eles fazem os orcs se irritarem uns contra os outros, né, e começam a briga desgraçada, porque os orcs são criaturas que são deixadas levar muito pela ira. Muito por esses pequenos truques aí, né. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado aqui, né, numa análise. O pecado, as paixões excessivas, elas nos fazem perder a razão e arrebatam o espírito. É exatamente o que acontece com os orcs, né, nesse momento, the goblins. Eles perdem o controle por causa da ira. Por causa de uma contenda que existe ali, por causa de uma coisa idiota, os dois pequenos hobbits escapam e entram na floresta. Então, a ira, de maneira geral, ela é uma coisa muito presente no Senhor dos Anéis. Em alguns momentos, ela tira a razão das pessoas. Não é? Assim como a inveja. A inveja é uma coisa muito presente no Senhor dos Anéis. Aqui eu queria tratar com vocês 2 exemplos disso. Por exemplo, quando nós lemos The Silmarillion, né, o Silmarillion, que é um livro muito importante porque ele explica a gênese do mundo do Senhor dos Anéis, a gênese da Terra-média, ele vai explicar como o mundo surgiu. Mas antes disso, nós temos uma história de dimensões bíblicas, vamos por assim, de como algumas criaturas angelicais foram criadas e de como Ilúvatar, o deus criador de todo esse universo, produziu música. E ele disse para essas criaturas angelicais, olha, agora eu quero que vocês interpretem à sua maneira o que vocês ouviram aqui. Mas um deles, né, por 2 pecados aqui que ele comete, inveja e soberba. Ele tinha inveja do dom divino de Ilúvatar, do Criador, mas ele também era arrogante, era vaidoso à sua maneira. Então, inveja e soberba. 2 pecados aqui, né? Assim como o diabo, que nós vemos na tradição cristã, Morgoth, esse Valar, que era o mais poderoso de todos eles, vai tentar produzir a própria música, mas ele falha. Porque nós temos uma harmonia da música produzida por Ilúvatar e uma dissonância produzida por Morgoth, que se rebela. Nós sabemos depois que quando eles baixam lá para a Terra-média, né, eles têm que moldar esse planeta e essa disputa entre o bem e o mal vai ser muito importante para que o mundo tenha a aparência que tem hoje. É uma coisa muito importante. Mas é claro que esse é só o primeiro exemplo. O outro exemplo que eu queria dar para vocês aqui agora é o que acontece com Númenor. Homens, né, que adquiriram a sabedoria, naquela ilha que tinha o formato de uma estrela, um lugar que os homens tinham muita sabedoria, muita força vital, então tinham uma vida muito longa. Mas eles vão se apegando cada vez mais ao dinheiro, sabe, vão sendo cada vez mais gananciosos, porque deram ouvidos a Morgoth, deram ouvidos a essas criaturas trevosas da dimensão do Senhor dos Anéis. Então, quando a gente lê esse conto nos Contos Inacabados, vai ser muito importante pensar por esse lado, né? Porque o ser humano é corrompido, os reis são corrompidos, o tempo de vida diminui, e eles vão cometer, né, uma blasfêmia contra Ilúvatar, quando eles tentam navegar até as terras dos imortais, Valinor. Quando isso acontece, Ilúvatar vai tragar toda essa nação dos Númenóreanos para o fundo do mar. Quer dizer, uma civilização inteira é quase perdida, assim como aconteceu com Atlantis. E é uma coisa muito problemática quando a gente pensa nesse sentido, né? Nós temos outras referências bíblicas que podemos traçar em uma semelhança, né? Por exemplo, o ser humano, numa soberba inacreditável, ergueu a Torre de Babel. E nós todos sabemos o que aconteceu com a Torre de Babel, né? Capotou violentamente no chão, cada um começou a falar uma coisa e tá a bagunça que tá hoje, né? Os cristãos falam bastante sobre isso. E
Agora, avançando um pouquinho, né, nessa loucura toda que é essa narrativa do Senhor dos Anéis, nós temos o último pecado aqui que aparece, né? Eu acho que é o menos evidente. Se alguém discordar depois, escreve aí nos comentários pra gente poder discutir, com classe, é claro, né, sem haters, pô, chato. Mas tomamos cuidado com isso. Mas no caso aqui seria a preguiça. A preguiça é o pecado menos evidenciado no Senhor dos Anéis. Nós não temos muitas marcas de preguiça, né, porque é um tempo todo uma guerra muito violenta. Então, temos aí umas pequenas amostras de preguiça lá dentro do condado, mas é só. Né, com os hobbits, que têm esse comportamento tão pueril, tão inocente, não é? Então, são esses os 7 pecados que aparecem aqui. Pensando no cristianismo, nós temos outras referências um pouquinho mais sutis. E outras um pouco mais sólidas, né? Vamos pensar aqui. Gandalf, por exemplo, no segundo livro ele se sacrifica. No primeiro livro ele se sacrifica para poder salvar a todos, e no segundo ele volta. Quer dizer, ele morre e ele volta. Onde será que nós já vimos isso? Uma criatura que é semi-divina, metade humano, metade divina, um Maia no corpo de um humano, morre para salvar a todos, volta. Onde já vimos isso em algum lugar, hein? Acho que vocês pegaram a referência, né? Cristo. Mesmo que ele volte como Gandalf o Branco. Né? Como Gandalf o Branco. O branco, para quem conhece essa cultura europeia das cores, né? Essa cultura ocidental das cores, geralmente o branco é associado à pureza, a essa questão da espiritualidade. Então, Gandalf voltando, não como cinza, mas como branco, é uma linguagem simbólica muito importante aqui. Né? Então, temos várias referências aí. Gandalf morre lutando contra o mal e ressurge, como a Fênix, surge das cinzas e ganha uma nova chance e volta mais poderoso. É aquele negócio, não é? Outra coisa que pensamos aqui, né? Talvez quando levarmos em consideração o comportamento dos hobbits. Eles são humildes, não têm tanta ganância quanto os outros, né? Então eles têm um comportamento pueril, inocente, coisa que ela é, assim, muito pregada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, dos cristãos, né? Então, em comportamento aqui, né, em todo esse código de gestos que a gente tem, da maneira como eles se comportam, é uma coisa muito próxima assim dos valores cristãos. Não existe uma ganância tão acentuada, não existe uma inveja tão acentuada, acontece de maneira inocente. A comunidade prospera. Sem essas guerras tão violentas e brutas que os humanos aí acabam dando sequência. Mesmo até os elfos acabam caindo nessa tentação, vamos por assim. Tentação é uma palavra importante para a discussão de hoje, hein? Bom, por hoje basta, a nossa discussão acaba por aqui. E não se esqueçam de dar like no canal, pelo amor, gente, já passou o tempo, né? Se inscrevam no canal, deixem um like aí e a gente se vê na semana que vem. Catapimbas!